Bom, eu não planejo, pelo menos por enquanto, usar sempre o NVIDIA Podcast para poder fazer, né, o fundo assim sumir, porque de vez em quando ele não funciona. Mas quando ele funcionar, eu planejo usar, porque sinceramente o fundo não tá às mil maravilhas, então, sabe, eu não tenho um cenário específico para gravar, então esconder ele às vezes é uma boa ideia. Só que aí entra uma segunda opção. Qual que seria a melhor opção de câmera para se usar, né? Seria tipo isso aqui, que fica... Pera, tô lá, aqui. Fica o negócio do meu lado aqui, pra vocês verem. Ou o estilo streamer, que é isso aqui. Eu fico embaixo e o negócio fica em cima. Eu não sei dizer qual que seria a melhor opção, então eu vou deixar para vocês. Diga aí, ó, vocês preferem esse jeito streamer aqui ou vocês preferem... Poxa, não tá travado. Ou vocês preferem o jeito que eu fazia antes, só que sem fundo. É isso, eu vou fazer desse jeito aqui hoje, porque já é o normal de eu fazer, né? E bom, eu tô no vídeo errado, é do 3. Mega Man 3. História. Meu ouvido. Meu ouvido. Ai. Mega Man 3, história. Eu não lembro direito qual é que é o Mega Man 3. Deixa eu relembrar aqui pela review que eu fiz. Sim. O 3 eu não tive muito problema na questão de jogar ele. Porque... Aliás, eu tive problema no começo. No começo eu lembro que eu tive problema porque o Buster ele parece que foi muito nerfado nesse negócio. Parece que os bichos tiveram uma vida absurdamente grande, ou uma resistência absurdamente grande, porque você demorava muito pra matar os bichos só no Buster, sabe? E aí, no início, ficava muito complicado de você avançar porque você não conseguia matar os bichos direito com o Buster. Mas assim que você conseguia a primeira arma de chefe, o resto ficava tudo fácil. As armas de chefes eram muito fortes contra os chefes e tal. E tem o probleminha, que pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, dependendo do ponto de vista, que a arma do Topman, né? O Top Spin, ele mata o boss final com um hit só. Então, vamos nessa. Vamos nessa. Fala aí, rapaziada, aqui é o Fala, Fábio, meu estamos de querido. volta com Jogando a Saudade. Antes de mudar... Eu tenho quase certeza que eu não sabia seu nome até agora. Fala aí, rapaziada, aqui é o Fábio, estamos Oi, Fábio, tudo bom? de volta com Jogando a Saudade. Antes de darmos início, já deixa aquele like aí, hein? Nesse vídeo vamos deixei falar já. de Mega Man 3 e a organização do vídeo vai ficar um pouquinho diferente. Eu vou contar primeiro a história do jogo, depois dos Robot Masters e por fim eu vou dar uma descrição dos personagens que aparecem, ok? Então eu recomendo fortemente que você assista o vídeo até o final para saber da história completa. Partimos então para o vídeo de hoje. Nossa, esse dragão é chato! Lançado no Japão e nos Estados Unidos no ano de 1990 com o nome Mega Man 3. Eu tenho quase certeza que essa fase aí só foi complicada por causa das partes de água. Se eu não me engano, isso aí tinha parte de água. O fim do Dr. Wily, o terceiro jogo da saga teve críticas muito positivas em seu lançamento, tanto pelas melhorias gráficas quanto pelos elementos de jogo adicionais. Sim, o menu começou a mudar um pouquinho e tal. Apesar de eu gostar aqui do 4, eu acho que foi no 4 ou no 5, eu não tô me lembrando agora. Mas no 4 ou no 5, eu gostei que eles finalmente colocaram pra você escolher a arma do chefe do menu apertando o botão A. Eu ficava várias vezes durante as minhas lives de gameplay, que inclusive eu acho que vai ter hoje, domingo. Vocês estão vendo depois, né? Então, tanto faz. Durante minhas gameplays, uma coisa muito chata que acontecia era... Foi mal. Era quando eu tava jogando, tá? Eu ia mudar a arma do chefe, aí eu ia lá, apertava o A, pra ele poder selecionar a arma, e aí não ia. Aí eu lembrava, puta, tem que apertar o Start pra poder selecionar. Nossa, era muito chato, velho, porque tipo... Eu não sei se é exatamente por conta do meu controle, é porque eu não lembro como é que ia segurar o controle de entendi, se o botão era muito longe do outro. Mas tipo, no meu controle aqui... Eu com a mão aqui assim... Tem um analógico que atrapalha um pouquinho eu apertar o Start. Então, tipo, eu tenho que dar uma levanta... Peraí, como é que eu vou explicar isso? Eu tenho que dar
uma levantadinha no dedo pra poder apertar o start. E aí é um movimentozinho que eu tenho que fazer, sabe? Então, é chato ter que ficar apertando o start toda hora que eu ia botar assim. E principalmente quando eu ia enfrentar o chefe, que eu tinha que ir lá, testar a arma, não funcionou. Trocar a arma, testa a arma, não funcionou. Trocar a arma, testa. Aí, isso era chato. Entre as novidades estavam o slide, ou carrinho, né, como a galera BR chama, e o cachorro Rush, substituto dos itens do jogo passado, e também muito mais útil, né, diga-se de passagem. Com certeza, você é louco, o Rush, melhor personagem. As novas utilidades do cãozinho Rush vão desde uma mola pra pular mais alto, uma prancha jato e até um submarino, que foi inútil, sinceramente. Eu acho que se eu usei alguma vez o submarino nesse negócio, foi uma fase só e acabou. O bichinho de estimação foi tão útil. E mais uma vez tivemos o querido concurso de chefes. E dessa vez a galera participou com força mesmo. Foram nada menos que 50 mil participações. Poxa, velho, 50 mil pra 8 ser escolhido. Os vencedores do concurso ganharam estojos personalizados e crachás oficiais da Capcom como prêmio. Tem até uns desses no eBay pra venda, mas o preço é meio salgado, né? O cara que tá vendendo quer uns 650 reais pelo estojo. Pois é, parece que ele vai... 650? Caraca, eu jurava que ia ser mais. Tem que guardar isso por um pouco mais de tempo. E pra não perder o costume, vou mostrar os comerciais do jogo, começando pelo japonês, depois a gente passa pro americano. Então, poxa, o traço tá mais legalzinho. Ah, o cara é inteligente, usou o Jet pra passar essa parte de bosta. Aí, a única parte do jogo inteiro você vai usar o submarino. Eu não gosto muito dessa ideia de você ter uma mecânica nova no jogo pra você passar de uma parte só, sabe? No caso ali o submarino pra você passar só uma parte só. Tipo, o Coil você usa bastante, o Jet você usa bastante, tem a parte específica do Jet, tem a parte do jogo específica pra você usar o Jet, mas durante o jogo às vezes você usa o Jet pra caramba e tal, fora as armas do chefe que também são úteis contra alguns, pra usar contra inimigos normais também. Mas o submarino é só naquela parte de água e não tem sentido você usar fora dela. Capcom. O que é isso? Tá acontecendo? Quer dizer, eita, poxa, tá passando? Que isso? Eita, poxa. Ih, deixa eu cair. Mega Man 3. Saiu. Sério, eu não tenho nem o que falar desse porcaria de comercial. Eu não sei se o pessoal tava anunciando Mega Man ou Metal Gear Solid. Pois é, mano. Aqui é mesmo, parece mesmo. Ou por que raios os caras fazem um drama desse tamanho pra no fim o maluco de terno deixar cair a fita no chão? Então, tipo, que? Mas tudo bem, né? Vamos pra história que é melhor. Olá. E por incrível que pareça, o enredo do manual americano tem a ver com a história original. Nele tá escrito assim: chamando o Mega Man, por que porcaria de desenho. Por favor, responda. Mega Man, precisamos de você. Nós estamos a um passo do nosso projeto de pacificação. Só precisamos coletar os últimos cristais de energia, caso contrário será impossível. O Dr. Wily está aqui também. Sim, finalmente ele tá com a cabeça no lugar. Ele sabe onde os cristais estão. Eles estão em certas minas, mas a gente não consegue chegar lá. Os robôs estão ficando loucos e destruindo tudo. Você precisa ir até lá, Mega Man, e recuperar os cristais. Infelizmente, terá de enfrentar alguns robôs enfurecidos. Se prepare para o pior. O Rush vai estar com você. Dê a ele uma última carga e mande um abraço. Mega Man vai imediatamente para as minas, pega os cristais e pare quem quer que esteja controlando aqueles robôs. Só pode ser algum lunático. Aqui é o Dr. Thomas Light, câmbio e desligo. Escutando assim até parece bacana, né? Pena que só tava escrito no manual mesmo. Agora passando para a história oficial da parada, temos o seguinte: no século XXI, o mundo desfruta um breve período de paz graças aos esforços do super robô Mega Man. Agora Dr. Wily se diz um homem mudado, reabilitado e resolve juntar forças com o Dr. Thomas Light e desenvolver um robô gigante pacificador chamado Gamma. Era um sonho de muitos anos do Dr. Light criar um robô gigante que protegesse a Terra e mantivesse a paz no planeta. Com a pesquisa deles praticamente completa, só faltava combinar
pegar 8 elementos energéticos que estavam espalhados por planetas inexplorados e colocá-los no Gama. Mas, por alguma razão desconhecida, os novos Robot Masters criados por Dr. Light e Dr. Willy para procurar esses elementos ficaram descontrolados e violentos. Dr. Light precisava dos 8 elementos que os robôs carregavam para completar o seu sonho do robô pacificador. Por isso, quando o Rock soube disso, partiu com Rush para cada um dos planetas nos quais os Robot Masters estavam. E assim começa a aventura. Bom, é mais... eu lembro que tinha uma parada que algum Robot Master era Alien, não era? Qual que era mesmo? Era o... Eu não lembro se era nesse ou se era no outro, velho. Deixa eu sentir uma parada de alienígena, alguma coisa assim. Mais que óbvio o motivo por trás dessa bagunça toda, né? Mas calma que eu tenho que citar o que o Dr. Wright escreveu sobre esse... Peraí, se passa em planetas essa bosta? Lembrando que esse é o último jogo com esses relatos do Dr. Light que eu achei, infelizmente. Mas, vamos lá. Com o Dr. Willy mudado, o mundo aproveitou um breve tempo de paz. A propósito, foi bem breve mesmo. Meu projeto de vida, o robô gigante pacificador Gama, foi roubado pelo Willy. Ele planeja usá-lo para desafiar a mim, ou o Rock, por uma terceira vez. Tem mais coisa aí? Será que era o Blues que estava aparecendo e desaparecendo no meio desses planos sombrios do Wiley? O Blues era o Protoman, né? Meu projeto número 000, Blues. E o projeto número 001, Rock. Poderia isso ser algum tipo de piada sem graça? Será? Os dois são tão parecidos que se fossem humanos poderiam até ser chamados de irmãos. Mas mesmo assim, parecem não se conhecer. Tudo que eu posso fazer agora é esperar pelo melhor. E Rock, eu acredito em você. Também acredito que através dos seus esforços, meus filhos um dia vão experimentar o verdadeiro elo e a bênção que é ter uma família do mesmo jeito que os humanos experimentam. Que coisa fofa. Pois é, Dr. Light, parece que você é realmente um cara de bom coração, né? Confiando no Dr. Willy mesmo depois de tudo que ele fez. Eu admiro essa capacidade de acreditar que as pessoas possam ser boas, uma pena que na maioria das vezes elas não são tão boas assim. Mas, prosseguindo com a história do jogo, como eu vou fazer um apanhado dos personagens no fim do vídeo, a história vai ser contada direto, sem dar muitos detalhes do Robot Masters por enquanto. O que eu vou fazer aqui é tentar ligar um enredo com os Robot Masters, já que o papel deles na história do jogo é procurar pelos elementos raros em planetas distantes, certo? E assim como no jogo passado, Rock precisa derrotar mais 8 inimigos, sendo o primeiro o DWN-017, Needleman. Se você assistiu o vídeo da história do jogo anterior, vai lembrar de... Mano, com qual que eu comecei, velho? E assim como no jogo passado, Rock precisa derrotar... Eu comecei do Hardman. Eu comecei do Hardman e aí eu fui seguindo. Mais 8 inimigos, sendo o primeiro o DWN-017, Needleman. Se você assistiu o vídeo da história do jogo anterior, vai lembrar de quando eu disse que o design do Airman serviria de base para outros Robot Masters. Pois bem, o Needleman é um deles. Esse robô pode ser mortal quando usa sua arma especial, o Needle Cannon. Com esse ataque pode atirar vários espinhos que teriam força suficiente para atravessar uma parede ou uma pedra com 25 centímetros de espessura. Pode não parecer muita coisa, mas uma pedra com essa espessura não é nem um pouco fácil de atravessar. Needleman foi criado por Dr. Light e Dr. Wily, possuindo configurações de combate parecidas com as do Metalman. E seu objetivo oficial era trabalhar em minas de minerais energéticos, já que com sua força ele poderia atravessar rochas e obstáculos no subsolo. A desgraça que é pra ter esse bicho no Buster, velho. Putz, viu? Próximo. Magnet Man. O DWN-018 é o Magnet Man. Sinceramente, o único jeito que eu pensei desse robô ser útil na missão de coletar os elementos de energia é no caso de algum elemento que seja atraído por campos magnéticos, né? E sinceramente a arma do Magnet Man, cara, ela é muito boa na ideia. A ideia dela é muito boa porque ela é um tiro que segue o inimigo, só que assim, eu mal usei. Sinceramente, mal precisei usar. Ferro. Dessa forma, se ele criasse um campo magnético forte o suficiente, poderia tirar o mineral que o Dr. Wright precisava do planeta sem nem precisar de uma pá pra cavar, né? Mas ainda assim, ele é um excelente robô de combate e pode usar seus ímãs como mísseis teleguiados em seus inimigos. Lógico, isso se os inimigos dele forem feitos de algum material que seja paramagnético, né? Pra quem não sabe, a grosso modo, paramagnetismo é a tendência de um elemento químico ser atraído por um campo magnético externo. Um exemplo de elemento assim é o próprio oxigênio.
Nesse experimento em particular, dá pra ver que a força magnética consegue vencer a gravidade e fazer o oxigênio líquido permanecer flutuando, digamos assim. Mas o que vem ao caso é, só se for um elemento desse tipo para o Magnet Man conseguir coletar. Ele não conseguiria coletar, por exemplo, nenhum minério de alumínio, porque apesar de ser um metal, o alumínio não é atraído por campos magnéticos. Persiste. O próximo Robot Master é o número DWN-019 Gemini Man. E a ligação dele com astronomia já é evidente no nome. Gemini é o nome em inglês para a constelação de Gêmeos. E não é à toa que ele tem esse nome. A principal habilidade dele é produzir cópias holográficas de si mesmo. Talvez ele tenha sido projetado desse jeito para explorar algum planeta muito grande, né? Com mais alguns robôs procurando pelos minerais, menos tempo a gente perde para achar. Ele também conta com o Gemini Laser, um tiro de plasma que ricocheteia em algumas superfícies. Esse ataque pode ser útil para achar os elementos raros, dando uma leitura das superfícies que toca. Mas também pode ser mortal se usado contra a parada da fraqueza desse seu Snake é sacanagem. Um inimigo. É que eu sou muito ruim usando a arma do Snake, né? Tadá! Depois do Gemini Man, temos o DWN-20 Hardman. Esse é com certeza um dos mais fortes e resistentes Robot Masters da série. O corpo dele é feito de uma camada bastante espessa de ceratânio, garantindo além da força um grande poder de defesa. Só que o preço de tudo isso é o peso de 3 toneladas, o que afeta muito a velocidade dele. A arma especial dele é o Hard Knuckle, ou punho nervoso catastrófico intergaláctico, que na real é só o braço dele dando uma de míssil, né? Um dos ataques dele mostrados no jogo é o pulo treme-terra, muito popular entre os chefes da franquia Mega Man. Por isso, o elemento raro que ele precisava coletar poderia estar no teto, né, de alguma caverna, daí para conseguir pegar ele causava leves terremotos para derrubar as partes do teto da caverna. E Hardman sobreviveria aos soterramentos e coisas do tipo graças à grande capacidade de defesa que seu corpo possui. Ou então, se esse mineral tivesse algum lugar muito perigoso para causar terremoto, ele simplesmente poderia jogar a sua mão e pegar, né? Faleceu. Tá tranquilo. Agora, esse aqui eu realmente não sei como seria útil numa escavação. O DWN-021 Topman. Ele é literalmente um peão, tá ligado? O que ele poderia fazer? Colocar uma broca no pé e sair girando? Como... É isso que eu imaginava que poderia ser, né, pô? A única coisa que eu consigo imaginar que ele poderia fazer é justamente ficar acabando tudo e brocando, girando. Fosse uma furadeira, tudo que se sabe é que ele possui um sistema de equilíbrio automático muito bom, permitindo altas velocidades de rotação. Ele pode, inclusive, usar essa alta rotação para atacar inimigos, desviar tiros e se mover rapidamente. Só não pode ficar girando por muito tempo porque acaba ficando meio zonzo, além da possibilidade de destruir os seus circuitos internos. Mas ainda continua sendo a melhor arma contra o boss final. E sinceramente eu não sei se é que sinceramente eu imagino que o fato dele morrer com hits, que do chefe não morrer com hits só deve ser um bug, né? Porque não é possível que os caras pensaram, não, vamos fazer a arma do Topman ser a hit kill no negócio final. Se bem que eles fizeram isso no X com o Shoryuken, mas é Mega Man. Agora chega de ficar andando em círculos e o próximo Robot Master é o DWN-022, e bem menos que o Snake Man. Esse robô diferenciado com uma das melhores músicas do jogo foi criado a partir do design de uma cobra, assim ele poderia entrar em lugares estreitos e enfrentar qualquer tipo de terreno no planeta que ele foi enviado para explorar. Tudo isso graças ao seu corpo feito com material extra leve e flexível. Snake Man pode disparar cobras com seu Buster, as Surge Snakes, que servem para explorar áreas ainda mais difíceis de alcançar. Sinceramente, o Snake é o cara mais bosta que eu achei até agora na série clássica. Mais bosta.
Depois do Snakeman, temos o DWN-023 Sparkman. Mais conhecido como Faisquinha, esse robô estranho pra caramba foi projetado por Dr. Light e Dr. Wily para ter o dobro do poder do Elecman. Os dois eletrodos que ele tem no lugar das mãos são capazes de produzir correntes elétricas absurdas, velho, que ele também pode usar para atacar com seu Spark Shock. Sparkman não é exatamente um robô de exploração, ele foi construído para servir como um carregador para os outros robôs, já que não existe tomada em planeta distante, né? Agora, de onde o Sparkman tira a própria energia, só o Thomas Light pra saber. Rapaz, então só ignora, segue o roteiro. Segue o roteiro. De boa. E por último, carregando o número DWN-024, temos o misterioso Shadowman. Aparentemente ele não foi criado pelo Dr. Light e Dr. Wily juntos, mas só pelo Dr. Wily. Calma que eu explico. Durante essa treta de caçar as coisas em planetas distantes, aqui na Terra o Dr. Wily já estava na malícia de dominar o mundo. Foi então que, em uma de suas pesquisas, ele encontrou um robô criado por uma civilização alienígena em algum lugar completamente desconhecido pela humanidade. Podia ser uma ilha ou, sei lá, algum lugar assim muito estranho. Com essa maravilha em mãos, fez o que pôde para recuperar aquele robô e acabou transformando ele no Shadowman. Isso se evidencia ainda mais com o fato de que o metal que compõe o corpo desse robô não existe na Terra. E como se não bastasse, Shadowman consegue criar shurikens feitas de outro material alienígena extremamente afiadas e Os robôs lá foram feitos para fazer escavações do nada Shadowman alienígena. fortes. E ele continua sendo fraco. Tecnologia alienígena não adiantou muito não, hein? Agora que já sabemos um pouco sobre os Robot Masters e suas funções, vamos ver como a história termina. Mas antes, a gente tem que ligar as pontas. Os Robot Masters estavam cada um num planeta diferente, coletando os elementos que eles foram projetados para pegar, lógico, com exceção do Shadowman, que estava aqui na Terra mesmo, quem sabe escondido em esgoto, e o Sparkman, creio eu, que pelo jeitão da fase estava em algum laboratório ou usina de energia elétrica. A fase do Needleman parece ser em algum lugar, tipo uma cidade ou um navio, uma parada bem aleatória, mas ainda assim poderia ser um planeta extraterrestre. Mas enfim, o Rock teve que ir atrás de cada um deles, independente de onde eles estavam, se era aqui na Terra ou no espaço. E considerando que eram necessários 8 elementos... O legal é que o negócio de ele explorar planetas não é bem que falado, né? Exatamente. Pelo menos ele não deixa muito claro. Porque eu mesmo, lendo a história do jogo, que é apresentada no jogo em si, e jogando os negócios, não parece que é em outro planeta as coisas, sabe? São coisas que, tipo, sei lá, isso aí parece o fundo do mar, não parece outro planeta. Elementos, eu só posso pensar nas seguintes possibilidades. Primeira, tinha mais de um elemento raro em um mesmo planeta. Essa é uma justificativa plausível, porque só aqui na Terra a gente já identificou 118 elementos diferentes que estão na tabela periódica. Alguns, inclusive, criados pelos humanos. Sim. Então, se na nossa querida Terra temos mais de 100 elementos diferentes, é possível que houvesse mais de um elemento raro nos exoplanetas. A segunda justificativa é que tinha realmente um elemento só em cada planeta e os robôs que estavam aqui na Terra, como é o caso do Shadowman, Sparkman e o Snakeman, poderiam já ter coletado os elementos deles e voltado pra cá. Em qualquer caso, o Mega Man ainda teria que buscar alguns desses robôs nos lugares distantes que eles estavam, fazendo dele oficialmente um robô intergaláctico agora, que destrói os outros, entendeu? No fim das contas, o sonho do Dr. Light pra manter a paz serviu pra porcaria nenhuma. Na verdade, serviu pra algo sim, mas a gente vai ver daqui a pouco. Só mais uma coisinha antes da gente ir pro final. Quem jogou Mega Man 3 já deve estar se perguntando se eu não esqueci nada. Mas não, eu não esqueci. Em algumas fases, como a do Shadowman e a do Hardman, a gente precisa enfrentar um inimigo intermediário. Só pela musiquinha dá pra saber quem é, né? Ele mesmo. Exatamente, Breakman. Calma, Breakman é só um nome provisório. Esse robô misterioso aparece esporadicamente e luta contra Mega Man pra testar sua força ou pra ajudar, como ele faz na fase do Gemini Man, por exemplo. Sim. Bom. Explode. Isso. Fora isso, o jogo também não vai pros finalmente depois de derrotar os 8 Robot Masters. É preciso passar 4 fases novamente, que são as do Shadowman, Needleman, Sparkman e Gemini Man. E dessa vez, estão mais difíceis do que antes. Como se isso não bastasse, em cada uma delas existem 2 Doc Robots. O nome Doc Robot, na verdade, é um erro de tradução da Capcom americana. No Japão,
Dokuroboto, como são chamados, é a junção das palavras em japonês pra caveira e robô. Então o nome devia ser tipo School Robot, coisa desse tipo, assim. Mas isso não é nenhuma novidade quando se trata da Capcom americana, né? Esses robôs caveiras aí foram criados por Dr. Wily para ter a capacidade de imitar qualquer Robot Masters que ele quisesse. Tanto é que não foi o suficiente destruir os 8 robôs de Mega Man 3. A gente ainda tem que aniquilar os 8 do jogo anterior. Dessa vez nas formas... A gente fez os 8, sério? Dos Dr. Robots. Uma visão pesado, filho. Olha o cara chamando. É o... Quickman? Não, Quickman. Esse é o... É o Flashman. Esse é o Bubbleman. The Bubbleman. Woodman. Ou Alif? Não, é o Woodman. Não é... Putz, era Hitman. Só depois de passar as 4 fases de novo e derrotarmos os 8 Robot Masters do passado, eu não lembrava que finalmente enfrenta Breakman pra valer antes de ir atrás do Dr. Wily. Sabe o que é pior? A gente enfrenta os 8 principais, depois enfrenta os 8 do 2, depois tem que enfrentar os 8 de novo no Boss Rush. Obrigado, Mega Man. Depois de derrotar o tal robô misterioso, o Mega Man vai até o laboratório de Dr. Light às pressas com o chamado de emergência do seu criador. Mas esse Dr. Wily é um pé no saco mesmo, hein, mano? Como eu tinha falado antes, os planos pro robô pacificador do Dr. Light não tinham acabado porque Wily. o Gama ia ser ativado de qualquer forma, só que para causar destruição ao invés de paz. Se você tá se perguntando por que fazer um robô de guerra para manter a paz, a resposta é simples, cara. Por que você acha que fica todo mundo de boa com os Estados Unidos, por exemplo? Simples. Se você armar uma guerra contra eles, vai ser explodido com força. Então mesmo que um país odeie os Estados Unidos, ele não vai poder fazer nada, trazendo à tona a ironia de como uma bomba nuclear pode ser uma arma pacificadora. O esquema do Gama... Nossa, eu lembro que eu fiquei preso nessa fase. Eu consegui ficar preso nessa fase porque eu gastei todas as armas do... Todos a energia dos itens do Rush, no caso, né? Gastei toda a energia do Rush e eu não conseguia subir ali em cima. Eu tive que ficar farmando atrás ali energia pra poder conseguir passar. É basicamente esse. Quem quisesse arrumar treta ia acabar se vendo com aquele monstro. E assim voltamos ao castelo do Wily novamente. Esse velho já tá começando a encher o saco, velho. A primeira fase é aquela novela, Água e Espinhos. Nessa fase precisamos enfrentar o Kamegoro Maker, ou Fazedor de Tartarugas. E aí, pegou a semelhança? Kamegoro? Esse robô não pode ser acertado diretamente por... O dublador do Mestre Kami morreu. F no chat. Isso, o Rock precisa destruir todas as tartarugas que ele cria. No total são 5. Como Kami é tartaruga e Goro é um termo usado para nomear o 5º filho de um casal, por exemplo, logo, para derrotar esse chefe é só derrotar as 5 tartarugas. Sim. Ai! Aí! O legal é que a arma do Shadow Man, eu esqueci o nome, é Shadow Shuriken? Não sei, não lembro. Ela parece um pouco a Metal Blade, só que ela tem um alcance mais curto, porque ela vai e volta, né? Então, ela parece uma mistura do Quick Boomerang com a Metal Blade. Só que mais bosta. Porque ela gasta muita energia. Então não custa. Não é bom usar ela igual era bom usar a Metal Blade. Infelizmente. A segunda fase não tem muito segredo, exceto pelo chefe que tem nela. O pesadelo volta novamente na forma do Yellow Devil. Que incrivelmente era mais fácil do que um.
E eu tô falando isso mesmo tendo derrotado um usando o glitch do pause. Mark II. Era mais fácil. Sim, esse bicho ressurgiu frenético e ainda mais forte. Agora ele tem... Mais forte, ele tá mais fraco. Ele tá mais forte em questão de resistência, mas ele tá mais fácil de... Ele tá mais fácil de você gravar o padrão dele. Tem mais de um movimento e o desafio é bancar um ninja pra escapar de tudo. Isso aí eu não consegui desviar de jeito nenhum. Ah, é pelo menos uma coisa boa, ele não precisa estar com o olho aberto pra você tacar dano, né? Tá o dano. Tá quase. Agora cuidado, vai ser dois embaixo. Dois embaixo. Ah não, agora não, é agora. Dois no meio, isso. Agora vai. Tomou, Liz. Eu já tinha esquecido como é que era o padrão. A terceira fase é basicamente uma torre que a gente precisa subir com plataformas e espinhos. O chefe desse lugar traz mais lembranças ainda, Sim. o Cope Robot. Dessa vez ele vem acompanhado de 2 hologramas e nessa luta as cópias não imitam as armas nem os movimentos de Rock. Só estão ali programados pra matar mesmo. E Rock também só pode atingir o verdadeiro Cope Robot, porque se ele atirar nos hologramas não vai acontecer porcaria nenhuma. E é óbvio que esse não é o desafio grande demais pro nosso Mega Man, né? Claro, vai ter que bem fácil aí. Vamos lá, falta só mais 2. A quarta fase é meio que um porão onde ficam os encanamentos do castelo. Nossa, quase que eu anunciei o mal do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Mas tudo bem. Enfim, não basta se ferrar nas salas do Castelo Dr. Wily, tem que passar pelos canos também, sentindo o cheiro de esgoto daquele velho careca lá. No fim dessa fase, Mega Man enfrenta os 8 chefes novamente. Só nesse jogo, o Rock teve que destruir 24 robôs, velho. 2 vezes os desse jogo e os 8 do jogo passado. Vou te falar, a bateria do Mega Man tem que ser uma coisa absurda, tipo uma Duracell pra aguentar tudo isso. Mas não é fácil, né? Ser o herói do mundo exige suas responsabilidades. Claro, pô. É incrível como a arma do Gemini, você tacando em qualquer lugar, ele sempre vai acertar o inimigo. Morreu. Próximo. Toma. Apareceu. Próximo. Toma. Apareceu. Próximo. A arma do top mesmo é uma porcaria de se usar. Mas é forte contra o boss final, então fazer o quê? Tome. Morreu próximo. Tome. Morreu próximo. Tome. Morreu próximo. Tome. Eita, não. Tome. Morreu próximo. Depois de muitas batalhas, Rock ainda precisa impedir o Dr. Wily de usar o Gamma, e é isso que ele vai tentar fazer: acabar com esse velho antes que ele ative o Gamma. Ele recarregou a top, né? Isso aí. Essa fase é bem curta e tem alguns itens pra gente se preparar pra batalha. E todo mundo sabe que se o jogo te ajuda, é porque o caldo vai engrossar. E não é pra menos, a Wily Machine 3 não é um desafio pra qualquer um. Esse trampolho tem 2 formas. A primeira lança umas bolas de energia pelo canhão e fazem umas curvas que desafiam qualquer lei da física. E o canhão é justamente o ponto fraco. Quando o Rock consegue destruir a primeira forma, precisa acertar a cabine do Dr. Wily pra derrotar a segunda. O tenso é que essa cabine fica muito pra cima, não dá pra alcançar com o padrão. Então o jeito é esperar ele abaixar ou a gente usa o Rush Jet. Em qualquer uma das situações, Rock precisa se provar um verdadeiro robô de combate. Esse é um pouquinho chatinho, mas dá pra ver ser tranquilo. Vai. Faleceu. É até que bem tranquilo. Com o Jack as coisas não terminam como esperado. Quem tava pilotando a Wily Machine era um boneco. E assim como no jogo anterior, temos uma fase secreta pra passar. Essa última fase tem praticamente nada, só uns itens e a luta direto. Sim. O problema é que agora Mega Man precisa enfrentar nada menos que um robô gigante criado em conjunto pelos Dr. Wily e Dr. Light, o Gamma. Parece ser muito o Gutsman.
Já perceberam o quanto de Guts references que a gente tem em toda a franquia clássica? Putz, O sonho do Dr. Light para manter a paz. Mal sabia ele que durante a construção desse robô, as intenções do Dr. Wily já era roubar e fazer dele uma arma para dominar o mundo, né? Uma coisa bem Pink Cérebro. Agora a única coisa que resta se fazer é destruir por completo esse negócio. A luta é difícil e tem 2 fases novamente. Depois de derrotar a cabeça menor, Dr. Wily assume o controle do robozão, mas seus planos são novamente impedidos por Rock. Mas agora temos um problema. Com a explosão do Gama, o castelo todo entrou em colapso. Infelizmente, não dá tempo para escapar e os 2 Mega Man e Dr. Wily são soterrados. Apareceu. Isso até aparecer ninguém menos que o Proto Man. Mas só Mega Man consegue ser salvo e Dr. Wily é deixado para trás. Podia ter morrido aí, na moral. No laboratório, Dr. Light fica muito contente quando o Mega Man recobra a consciência e reconhece o assovio do robô que o salvou. Agora vem a música do Proto Man. A cena final mostra os robôs criados por Dr. Light, um por um. Essa música é muito boa, velho. No final, depois de Rock and Roll, é mostrado o DLN-000, o Proto Man. E não é só isso, tem mais alguém pra gente notar nessa cena. Bem ali em cima. Uma nave que a gente conhece muito bem. Parece que Dr. Wily não morreu no fim das contas. E com isso, Mega Man 3 chega ao fim, mas antes de nos despedirmos, vamos ver os personagens um pouco mais detalhadamente. Vamos ver. Começando com ele, o queridinho dos fãs, o DLN-000 Proto Man. Conhecido como Pombo Atômico. Conhecido como Blues no Japão, o carismático robô vermelho foi projetado para ser o primeiro robô humanoide capaz de pensar e raciocinar de forma independente dos humanos. Dr. Light basicamente queria fazer um humano eletrônico, de ferro, sei lá. Mas como ele era um protótipo, o design possuía algumas falhas. Apesar de superar muitas expectativas do Dr. Light em vários aspectos, mais tarde surgiu um problema crítico no núcleo de energia dele que em pouco tempo faria com que ele deixasse de funcionar. Por causa disso, Dr. Light quis ajudar e consertar o problema, mas Proto Man valorizava muito sua liberdade de poder fazer as próprias escolhas, sem precisar receber ordens. Então teve medo de que seu criador tirasse isso dele e fugiu para se proteger e proteger sua valiosa identidade. Por ter ficado um bom tempo sem ver seu primeiro robô, Dr. Light achou que Proto Man já tivesse sido desligado e tivesse abandonado em algum lugar do mundo por causa de seu defeito energético. E, como um bom gênio, Thomas Light aprendeu com seus erros e aperfeiçoou os núcleos energéticos. A partir daí, pôde finalmente criar 2 robôs sem falhas, Rock e Roll. E Proto Man se tornou apenas o modelo base para os robôs da série falhas, Rock e Roll. Nossa, na moral, o desenho da Roll tava bem ruim. O modelo base para os robôs da série Sniper Joe. Sem que seu criador soubesse, Proto Man vagou pelo mundo completamente sozinho. Quando estava prestes a ter toda sua energia acabada, o cientista Albert Wily o encontrou antes que morresse. Ainda um anônimo na época, Dr. Wily trocou o reator do Proto Man, que era baseado em energia solar, por outro que funcionava com energia nuclear, fazendo outras modificações também para transformar Proto Man num robô de combate. Também deu a ele um escudo que ficou conhecido como Proto Shield, para compensar a fragilidade de sua armadura, e seu famoso capacete com óculos escuros para não ser reconhecido pelo Dr. Light. Trabalhando no DLN-000, foi que o Dr. Wily aprendeu muito sobre criação de robôs, adquirindo a capacidade de fazer os seus próprios projetos para bater de frente com Thomas Light. Foi nessa época, inclusive, que suas ambições de dominação mundial começaram. Sentindo que devia sua vida ao Dr. Wily, Proto Man trabalhou para ele até conhecer Mega Man, em Mega Man 3, o que fez ele pensar mais a respeito de quem ele era de verdade. Essa mudança acontece no fim do jogo de hoje, que é o Mega Man 3, quando ele salva Rock e deixa o Wily para trás, provando sua independência novamente, e oficialmente se volta contra o Wily em Mega Man 4, que vai vir no próximo vídeo. E desde então, aquele clássico assovio passaria a ser sua marca registrada. E essa é a origem de Proto Man. A história dele vai continuar sendo contada, né, nos próximos jogos, então não perca nenhum vídeo. Agora, passando para a personalidade dos Robot Masters, que aparecem nesse jogo, vamos começar com o Needleman. Esse robô
robô tenebroso pode até ser considerado um grande intelectual e bastante conhecido por suas habilidades de combate, mas tem pavio curto e quase sempre é um sarcástico. Suas atividades preferidas são tricotar e costurar. E apesar disso, ele tem um medo estranho de agulhas de hospital, vai entender. Uma informação útil é que quando você derrota ele na coletânea Mega Man Anniversary Collection do PlayStation 2, o jogo Mega Man The Power Battle é desbloqueado. Então, se você tiver esse jogo e quiser desbloquear tudo sem ter que zerar todos os jogos, faz isso aí. Passando para o Magnet Man, esse imã industrial é um bom líder e um ótimo estrategista. Apesar disso, seus colegas acham ele meio sem senso de direção. Magnet Man curte terapia magnética e massagens. Quem não curte, né? E algumas vezes já foi visto grudado no teto enquanto dormia. Agora o robô intergaláctico Gemini Man. Esse robô é um lutador respeitável e confia bastante em suas próprias habilidades. Por isso acaba se achando o melhorzão e várias vezes acaba se prendendo ao olhar um espelho ou alguma de suas cópias. Também tem muito medo de cobras, principalmente por sua fraqueza ser o Search Snake. O Hardman é um robô autoexplicativo, um cara curto e grosso, porém se importa bastante com justiça. Seu passatempo preferido é assistir lutas de sumô e odeia nadar. O que é bem óbvio, né? Porque se esse barril entra na água, ele vai pro fundo na hora. E ele, o robô Zap Zap Topman. Ele tem esse nome porque peão em inglês é Spinning Top. Topman é um péssimo mentiroso e frequentemente confia na própria sorte em suas decisões. Ele tem muito cara de nerd, né? Poucas coisas o fazem sentir bem, como andar de skate, e não gosta de pessoas que não sabem dançar. Isso significa que ele não gosta de mim, mas não tem problema, porque ele já morreu mesmo. Você mudei? Passando pro próximo, temos o Snake Man. Esse verdinho aí é um cara bastante inteligente, gosta de caçar e encurralar quem é menor do que ele. Por isso, Hardman não curte muito ele. Ele é um admirador do Toadman, o Robot Master do jogo seguinte, mas Toadman simplesmente não tá nem aí pro coitado. Snake Man também tem nojinho de lesmas, e nem sempre ele foi do mal, mas Dr. Wily o roubou e o reprogramou para ser um combatente de elite. O penúltimo, Sparkman, é um cara até que amigável, encorajando e ajudando quem precisa. Apesar de poder gerar 2 vezes mais energia que o Elecman, ele não consegue controlar direito todo esse poder, fazendo um pouco mais fraco que o seu antecessor. Sparkman tem uma admiração estranha por enguias elétricas e tende a ficar triste quando passa muito tempo sozinho, coitado. E pra finalizar, todas as personalidades que eu achava que um ia ter, outro tem. O Alien Shadowman. Por ser um ninja, ele tem uma flexibilidade incrível e ama assustar as pessoas com Deixa eu adivinhar, ele é meio suas habilidades. Ele é meio furtivas. É um artista marcial respeitável e mestre do ninjutsu mágico, permitindo que ele crie réplicas temporárias de si mesmo para confundir os inimigos, criar cortinas de fumaça, invocar um sapo gigante, que inclusive é o carro dele em Mega Man. Invocar o sapo gigante? Battle and Chase. E por hoje é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like e comentário. Assista os outros vídeos do canal, ok? Assista o vídeo do Spyro, do Dino Crisis, assiste tudo aí que tá aí. E a gente se vê no próximo. Muito obrigado, valeu e falou! Valeu, meu querido. Putz, eu passei todo esse tempo aqui. Caraca. Bom, gente, então é isto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Será que... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal Jogando a Saudade, que está aparecendo aqui do lado. E é isso aí.